mestrado. Eu vou começar de imediato a partilhar a minha tela, e portanto, muito bem. Por isso, o objetivo neste webinar, que eu espero que seja muito interativo e que vocês colaborem e que não seja eu a falar, até porque não tenho matéria para falar durante 2 horas, é discutirmos um bocadinho entre nós o que é que, trabalho final de mestrado, o que é que vamos fazer. Portanto, durante este tempo, eu vou também lançar-vos algumas questões através do Poll Everywhere, que depois vocês aparecem, portanto, eh, a maneira como devem ligar-se, eu penso que já estão habituados, de uma maneira geral, a fazer isso. E pedi também a um colega vosso, do sexto ano, que fez hoje a sua prova final de mestrado, que viesse aqui para dar o seu testemunho e para falar um bocadinho connosco. Aqui, que é o Pedro Pinto, que não tenho a certeza se já está ou não. Boa tarde, professora. Já estou Olá, cá, sim, viva, é o senhora. Pedro. Vou só ligar Pronto, aqui a luz. não percebi? Vou só ligar a luz aqui que não se vê muito bem, mas dê-me só um segundo. Ok, ok. Ok, mas eu se calhar vou só fazer aqui uma primeira breve introdução. Enfim, na preparação desta discussão, fui rever o que é que estava escrito no despacho, que é o despacho recente, portanto, de 2019, o despacho 65 de 2019, e como nós nem sempre temos tempo para ver estes documentos, e em que, pronto, como fica relativamente bem clarificado, como é que deve ser feito o trabalho final de mestrado do MIMA. E que, como vocês sabem, foi bastante alterado, ainda não está a funcionar em pleno, o que foi sobretudo por causa da pandemia, que se atrasou um pouco, mas, portanto, o trabalho final do MIME tem como objetivo dar-vos uma oportunidade de compreenderem e de participarem na criação de conhecimento, de usarem metodologias de investigação, conhecerem as suas limitações e participarem na redação, apresentação e discussão dos resultados obtidos. Esta oportunidade é concretizada através da participação ativa num projeto original e individual, escolhido de acordo com o interesse do aluno e desenvolvido sob supervisão. E alguns dos pontos que vamos discutir durante este webinar é como é que se identifica qual é o projeto e o orientador que mais nos interessa, e que modalidade é que vamos escolher para fazer o trabalho. Também é importante notar que serão atribuídos a este trabalho 6 ECTS, que vão ser alocados ao sexto ano curricular do MIMA. Portanto, existem todas estas modalidades que vocês conhecem. Portanto, existem as modalidades que são, sobretudo, mais trabalhosas, que é o trabalho original de investigação básica de translação ou clínica, a revisão sistemática e meta-análise, peço desculpa, o desenvolvimento das novas metodologias ou instrumentos de avaliação ou de análise, como por exemplo a validação para a língua portuguesa de alguns instrumentos já criados, desenvolvimento de software, trabalhos destinados à definição de outcomes, análises de dados, e depois existe ainda uma quarta área onde é possível, que é muito raro eu ver que vocês alguma vez façam trabalhos que são projetos na área da educação médica, como o desenvolvimento de instrumentos de apoio à aprendizagem ou à avaliação. É curioso porque estas áreas tiveram um grande desenvolvimento agora por causa da pandemia e por causa de toda a metodologia online, e por isso há aqui até uma importante janela de oportunidade para se desenvolver estes instrumentos, para determinar o impacto sobre a aprendizagem, a utilização das novas tecnologias, etc.
Portanto, isto são as modalidades, uma das modalidades. E depois temos a descrição de caso clínico individual ou de pequenas séries, que tem habitualmente o objetivo de reportar aspectos originais, rever e estruturar a literatura, depois reorganizar a hierarquia diagnóstico ou diagnóstico diferencial, rever o impacto da doença em aspectos vários ou sublinhar outros aspectos que não se enquadrem nesta listagem anteriores. Devo dizer que da minha experiência e dos últimos anos, tem sido esta a modalidade que mais frequentemente tem sido usada. Eu penso que isso prende-se com várias questões. De uma maneira geral, eh, levará menos tempo ou associar-se-á um esforço um pouco menor do que outras modalidades, e isto numa altura em que a maior parte dos alunos, sobretudo os que já estão a fazer este trabalho no sexto ano, estão muito preocupados com o exame de entrada na especialidade, com a prova de seriação. E por isso acaba por ficar aqui pronto, digamos que uma dúvida que provavelmente se irá pôr a muitos de vocês, a qual das modalidades escolher. Hum, e antes de continuar, eu se calhar interrompia aqui um bocadinho o compartilhamento e pedia, então ao Pedro, se ele falava um bocadinho da maneira, portanto, só para enquadrar, nós tivemos hoje, portanto, eu era a presidente do júri, do Pedro, ele fez a sua apresentação da tese, que nesta fase ainda não é, portanto, com classificação, mas devo dizer que se fosse teria tido muito boa nota, porque foi excelente. E, mas pronto, gostava que ele dissesse um bocado como é que chegou a esta fase e quais foram as opções que tive. Também dizer que em qualquer altura, eu penso, vocês portanto estão todos com o som desligado, que eu acho bem porque há menos ruído de fundo, mas em qualquer altura ou usem o chat ou façam um levantar a mão e damos-vos a palavra, porque eu gostava de vos ouvir. Mas agora então, se o Pedro não se importasse, gostava de o ouvir a si. Bem, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, boa tarde à professora Helena e obrigado também pelo convite. E reforçando o que a professora Helena disse também, se tiverem alguma dúvida, coloquem a mão ou mostrem a vossa vontade de falar e eu também tento ajudar naquilo que eu puder. Portanto, como é que foi o desenvolvimento do meu trabalho final de mestrado? Explicar-vos um bocadinho como é que foi desde o início para vocês também poderem adaptar à vossa realidade. Eu comecei a fazer este trabalho no quinto ano. Portanto, no primeiro semestre do quinto ano, eu percebi que era importante e, idealmente, o meu plano era despachar isto durante o quinto ano, mas depois, com a pandemia, fomos-nos apanhados um bocadinho de surpresa. E como é que eu processei, como é que me organizei para vos ajudar também na vossa preparação? Eu sabia que a minha prioridade à partida seria a preparação da prova, mas isso era uma tarefa que eu ia deixar para o sexto ano, e exatamente por isso é que eu quis fazer o meu trabalho final de mestrado no quinto ano, que era para conseguir potenciar as duas coisas, mas depois não foi possível por causa da pandemia, mas deixar já aqui bem claro que, por um lado, é importante vocês prepararem-se para a prova da melhor forma, porque isso efetivamente vai contar, mas também o trabalho final de mestrado é uma oportunidade muito boa que vocês têm para desenvolver algumas capacidades que vão precisar durante o vosso internato e é mesmo um processo de aprendizagem muito bom. Por isso, o meu primeiro ponto foi decidir uma área que eu gostasse. É uma coisa que vocês vão ter que fazer durante muito tempo e o trabalho final de mestrado, independentemente daquilo que escolherem, é sempre um trabalho que vão ter que dedicar muito e por isso convém que seja uma coisa que vocês gostem. Eu já tinha tido um CMF, se eu não me engano, em gastroenterologia, tinha gostado muito e estava no início do quinto ano nas aulas de gastroenterologia e era uma área que eu estava muito familiarizado em termos de interesse e por isso decidi avançar nesse sentido. Portanto, o primeiro ponto que eu recomendo é perceberem uma coisa que vocês gostem, que tenham interesse. Depois, dentro dessa área, é importante vocês perceberem o que é que acham que é interessante descobrir, ou seja, há muitos tópicos que já são falados e o vosso papel aqui é o que é que eu posso, de que forma é que eu posso contribuir para a investigação dentro desta área que possa ser útil a que outras pessoas queiram aprender. É tentar perceber um bocadinho quais é que são as coisas, muitas vezes são incongruentes. Isto é muito interessante, vocês podem fazer um jogo que é, por exemplo,
Então, tem uma aula em que vos dizem que não se sabe muito bem se entre a terapêutica A e a terapêutica B, qual é que é mais vantajosa e depende um bocadinho da experiência dos centros. Então, vocês podem, por exemplo, pegar nesta situação e pensar, ok, o meu trabalho então vai focar a comparar a terapêutica A com a terapêutica B dentro deste tema. Pronto. E é um bocadinho assim que surgem as dúvidas. No meu caso, eu tinha tido uma aula de hemorragia digestiva com a doutora Narcisa, eu tinha gostado muito daquele tema em particular e por isso pensei, ok, olha, acho que gosto desta área e gostei deste tema, então vou abordar a professora Narcisa neste sentido. Eu não tinha ainda certo algo que eu quisesse fazer muito em particular, sabia que era dentro de hemorragia digestiva e na altura, quando fui abordar, tinha assim uma ideia que estava de pensar de que forma é que a profilaxia secundária era ou não eficaz na prevenção de hemorragia nos doentes com cirrose. E quando abordei a doutora Narcisa foi nesse sentido, ou seja, tinha uma ideia pré-formada, mas não algo demasiado rígido. E depois tive uma surpresa interessante, que foi a doutora Narcisa deu-me um outro ponto de vista de um caso clínico muito interessante que tinham tido no serviço, e é um bocadinho da junção das duas coisas, ou seja, daquilo que vocês procuram e também do que o tutor ou a pessoa em quem vocês se dirigem vos dá de volta, que vos ajuda a limar o que é que pode ser interessante para aquela área. Pronto. E então eu acabei por me decidir, juntamente com a doutora Narcisa, em fazer um caso clínico com revisão da literatura. E qual era o meu intuito? E a professora Helena também já ouviu isto hoje. O meu intuito naquele momento era, já que isto é um tema que é importante para a gastroenterologia, já agora explico que era referente às varizes ectópicas, eu achei que era uma entidade clínica que não está muito dentro da nossa rotina e por isso era importante alertar as pessoas que esta situação clínica existe e que nós devemos ter isso em consideração. Pronto. Por isso, o tipo de trabalho que nós estávamos à procura era exatamente fazer um caso clínico, onde se explorava as opções do caso clínico, do que é que tinha sido feito ou não, e por outro lado, depois do caso clínico, pensar, ok, eu já apresentei o doente e agora é importante perceber o que é que se sabe sobre isto e fazer uma atualização da informação. Isto porque há muita informação dispersa ao longo da literatura, e se nós formos procurar, há muita informação sobre um tema, e uma das alternativas que se pode fazer, que foi o que eu fiz, é fazer uma revisão da literatura, ou seja, tentar atualizar, ou seja, neste ponto o que se sabe é isto, e isto é o mais consensual. Pronto, e foi esta um bocadinho a minha abordagem. Portanto, resumindo, pensar um bocadinho na área que vocês gostam, pensar um bocadinho o que é que vocês querem despender para o trabalho final do mestrado, e vocês têm uma variante que nós não tínhamos na altura, que é isto, vai ter um peso também na vossa avaliação, e acho que isso também deve ser tido em linha de conta. E depois também pensar em um momento em que podem fazer. O meu conselho sempre é tentar fazer o mais precoce possível para se poderem dedicar o melhor possível e fazer um trabalho que seja cientificamente apelativo e apelativo para vocês, mas que também não seja, como é que eu ia dizer, que consigam também apostar na preparação da prova nacional da frição, que efetivamente vai contar para a nossa formação, e por isso, se existem pessoas aqui, principalmente do quarto ano ou anos mais novos, que tenham esta oportunidade, eu aconselho mesmo a tentarem fazer, ou pelo menos começar a fazer este processo o mais cedo possível, porque eu também sabia que isto demorava, eu também tentei fazer um bocadinho mais cedo, mas pronto, fomos atraiçoados pela pandemia e efetivamente eu achava que sabia quanto tempo é que ia demorar, mas isto acaba sempre a demorar um bocadinho mais do que o que nós estamos à espera. Por isso, este é um bocadinho o meu percurso. Escolher o tema, pensar em que área fazer, o que é que se podia fazer nessa área e depois o trabalho desenvolve-se dentro disso. Não sei se alguém tem já Ah, alguma questão que queira pois, era colocar. isso que eu ia perguntar, se não queriam já pôr algumas questões. Também só eu reforçar aqui porque eu posso ter dado a ideia, quando falei das várias hipóteses, que o trabalho usando um caso clínico era menor. Eu não acho que seja menor. Pode ser menor, como qualquer trabalho pode ser menor, depende da maneira como é feito e como é pensado. De facto, se além do caso, quer dizer, claro que um caso clínico só não será com certeza pronto, nunca seria um trabalho científico. Agora, se a pessoa, a propósito do caso clínico, realmente consegue fazer uma excelente revisão da literatura, portanto, identificar quais são os pontos mais críticos, quais são os pontos de discussão, aí eu acho que sim. Uma das coisas que eu acho que a pessoa pode sempre tentar pensar se aquilo que está a fazer é publicável. Porque mesmo que nunca venha a publicar, é muito importante pensar se está a fazer um trabalho que possa realmente vir a ter algum impacto para os outros, que possa melhorar o conhecimento, e o conhecimento só é melhorado quando qualquer trabalho é publicado. E isto é bom ficarem já com esta noção, independentemente do que venham a fazer. A ideia que nós às vezes temos, e, por exemplo, durante os internatos da especialidade vocês vão ver isso,
às vezes é um bocadinho aquela pressa, é preciso fazer várias coisas, é preciso fazer muitas coisas, e então faz-se, digamos, só pequenos trabalhos e depois apresenta-se num congresso e pronto, ok, tenho 10 apresentações, 15 apresentações, mas nada chega a ser publicado. Isso é péssimo, porque realmente a ciência só progride com aquilo que está publicado, quer dizer, nenhum colega do Porto, nem de Madrid, nem da China vai saber o que é que aconteceu aqui no Congresso Nacional de Gastro, se não estiver publicado. Portanto, eu acho que uma boa perspectiva é a pessoa, quando pensa num trabalho, pensar, ainda que também não precisa de pensar que vai ganhar o prémio Nobel, nem que vai publicar no New England Journal of Medicine, mas que pelo menos consiga publicar numa revista indexada é já um ponto importante e que, como vamos ver depois a seguir, passou a ter um grande peso na avaliação numérica da, portanto, desta prova. Mas para já vejo os estudos muito calados. Portanto, vou dar aqui uns segundos para que alguém ou levante o braço. Eu não sei se consigo ver aqui os braços levantados. Eh, Quer dizer, o chat consigo, se vocês por acaso quiserem perguntar Eu acho alguma que, coisa. eu acho que ainda não temos nenhum Não, no participante por chat agora. não temos, ninguém. Eu recebi, portanto, a maioria, eu penso, a maioria de vocês são alunos do 5º ano. Depois há um número ligeiramente menor que são do 4º e penso que, não sei, a Sara que está aqui como tem ideia da distribuição exata por grupos? Eh, há uns 10 do terceiro ano e depois a Ah, maioria é quarto e quinto. ok, ok, ok. Muito bem. Eu acho que Eh, nós não vendemos. Acho que já temos uma Temos aqui pergunta. a Carolina Rodrigues. Ok, Carolina. Olá, Carolina, isso fale, que nós gostamos de ouvir. ok. Pronto, eu vou falar, não tenho assim uma dúvida aqui em concreto, mas posso partilhar a minha experiência e se calhar acabo sempre por ter aqui aqui alguma ajuda. Pronto, basicamente eu estou no quarto ano, comecei agora também a ver possibilidades no que toca à minha tese de mestrado, pronto, andei a pesquisar, já tenho mais ou menos uma área de que me interessa muito, nomeadamente pedopsiquiatria, mas pronto, lá está, relativamente a temas, eu ainda não tenho nada definido, não é? E comecei agora a contactar, já contactei um docente, mas ainda não obtive resposta, pronto, mas já estou a começar a averiguar nesse sentido. Só que lá está, sempre um bocadinho aquele receio no sentido em que não é muito mal de começar a contactar e não ter já nenhum tema definido, pronto, é um bocadinho por aí. Eu gosto desta área, mas já tenho ideias, mas nada muito em concreto, pronto. E lá está, esta é a minha experiência, era só mesmo para partilhar aqui um bocadinho e pronto, para tornar também isto aqui um bocadinho mais dinâmico. Mais dinâmico. Não, mas Obrigado. por acaso eu acho que é muito importante ter posto essa questão. Eu devo dizer que a maior parte dos alunos que têm feito mestrado comigo contactam pessoalmente. Quer dizer, é muitas vezes no fim de uma aula, quer dizer, naquela altura em que nos víamos era mais fácil. Mas pronto, ou que me mandam, ou que me enviam um mail, ou que me enviam algum. De antes era muito pessoalmente, realmente, no fim da aula, alguém vinha ter comigo e dizia que estava interessado numa determinada área. Eu acho que ninguém tem nada a que se envergonhar de abordar um professor, um assistente, no sentido de lhe propor que não tem ainda um tema definido, e que gostaria de ter. Também, eu penso que todos vocês sabem que existe um PDF onde estão um banco de temas que está no Moodle e que todos vocês receberam. Eu hoje, em preparação para este webinar, fui ver com mais atenção e fiquei relativamente impressionada com. Eu penso que posso partilhar aqui. Fiquei relativamente impressionada com o número de temas que estão disponíveis para. Só partilhar aqui um bocadinho a tela e gostava de vos perguntar se, se a vossa experiência
porque isto eu acho que é relativamente recente. Mas de facto temos aqui 27 páginas, cada uma com 7 ou 8 temas, o que dá realmente um enorme pool de temas e de ideias, eventualmente, mesmo que não seja exatamente como aqui está, mas há projetos que são projetos de monografias, há projetos clínico-laboratoriais, há revisões sistemáticas várias, ah, pronto, e de muitas áreas diferentes do João Costa, que eu penso que vocês, não sei se conhecem, que é, pronto, que é uma pessoa que trabalha muito na área das revisões sistemáticas, assim como o Joaquim Ferreira, tem aqui vários projetos na área das revisões sistemáticas. Nós, por acaso, ligados aqui, aqui na área da oftalmologia também, muitos projetos, na área da neurologia também, da psiquiatria, o Diogo Teles também pôs aqui muitos projetos. Nós pusemos mais na área da nutrição e também do fígado. E por isso eu gostava de vos perguntar, vocês, de uma maneira geral, estão a pensar mais usar esta base de dados ou é mais pelo acaso e por aquilo que a certa altura, um bocadinho como o Pedro nos disse, que de repente lhe salta à vista uma área que achou interessante. Já agora, Pedro, posso só perguntar, na altura que o Pedro escolheu, já havia estas bases de dados ou não? Estas bases de temas? Professora, eu não tenho, ou seja, eu acho que quando escolhi ainda não havia, mas foi publicado muito próximo, porque Uhum. como seria a transição do regulamento, depois havia aquela sobreposição de orientadores e por isso, para facilitar esse acesso aos orientadores, eles publicaram isso. Portanto, eu não tenho a certeza se eu escolhi um bocadinho antes, um bocadinho depois, mas eu sei Uhum. que durante o meu 5º ano isso já existia, ou seja, pelo menos desde um bom tempo do ano passado isso já existia, sim. Pois, eu sei que fomos contactados por algumas pessoas através desta base de temas. A Tânia Clemente diz-nos aqui que pensa escolher fora da base de dados, pois algumas áreas mais específicas estão menos representadas. Tânia, não quer falar de viva voz? Ou... Eu posso falar, sim. Boa Fala. tarde. Eu, no meu caso, pronto, eu estou no 5º ano e também não tenho assim um tema específico, mas tenho uma área que me está a ser muito querida e que me foi apresentada este ano, que é a medicina legal. E infelizmente não há nenhum tema, e é mesmo difícil encontrar temas nessa base de dados que estejam relacionados com este tema. Então também por aí que eu estou a pensar ir mais para fora da base de dados. Ok, contactar com algum dos outros assistentes que têm dado aulas e falar pessoalmente com ele, acho que sim, acho que sim. A Inês 14. Inês, quer também falar? Olá, professora, boa tarde. É uma experiência, é um mix entre a Carolina e a Tânia, que é, eu sei qual é a área que eu quero, é uma área, aliás, é uma subespecialidade de uma especialidade. Até sei com quem é que eu gostaria de trabalhar, mas estou assim dentro, é uma área relativamente vasta e não sei muito bem dentro da área o que é que no que é que eu posso pegar. Pronto, esse tem sido mais ou menos o meu problema, mas sim, mas basicamente é isso. Pois eu diria que se calhar será metade, metade que irão ou usar esta base de temas ou que têm uma afinidade por qualquer tema ou por qualquer assistente ou professor e que vão falar diretamente com ele ou com ela. Penso que será. A Catarina Ferreira também levantou a mão. Catarina. Bom dia, professora e colegas. Pronto, já que estamos nesta fase de partilhar um bocadinho, eu acabei por me seguir um bocadinho. Eu não fazia a menor ideia, sinceramente, porque eu gostava de vários temas,
mas não tinha encontrado propriamente nada específico dentro de cada tema que achasse interessante. Então fui procurar à base de dados e acabei por encontrar um tema que achei interessante e contactar com a docente e acabei por alterar um bocadinho, pronto, algumas nuances no tema em geral e particularizar um bocadinho mais. E pronto, e consegui arranjar um tema que até acho interessante. Pronto, aqui a minha dúvida é mais no sentido do formato mesmo, estou um bocadinho perdida ainda, mas pronto, eu acabei por seguir o guião, esse guião. Uhum. E procurar encontrar aqui. Pois, eu acho de qualquer maneira que foi uma iniciativa muito útil, porque, porque no fundo, provavelmente havia pessoas que precisavam e que estavam muito interessadas em ter um aluno a desenvolver um determinado trabalho e alunos à procura, e, portanto, este mismatch consegue ser reduzido. Pronto, por irem os temas eventualmente ao encontro daquilo que os alunos já tinham como gosto ou como interesse. Eu posso também perguntar se alguém me quer dizer, eh, de que maneira é que acham que vai influenciar, o facto de agora haver uma ou de ir passar a haver uma classificação a partir do próximo ano, como é que isso altera a vossa perspectiva do trabalho final de mestrado? Ou é um tema muito sensível e ninguém quer falar? É um bocadinho Ah, não, acho que já Eu temos. posso falar? Ah, ok. Ah, Fala. O José Verdasca propõe-se falar. Pronto, eu ia só mencionar uma coisa. Eu acho que não tem um enorme impacto o facto de termos uma classificação quantitativa em vez de qualitativa. Acho que o problema se torna que agora existem objetivos mais concretos àquilo que é esperado do aluno que vai apresentar a tese, nomeadamente, por exemplo, a publicação da tese, não é? Que é uma das grandes novas questões, e isso acho que os desafios centram-se mais nesses objetivos que foram agora incluídos do que propriamente na avaliação em si, porque, claro, a partir do momento em que nós assumimos que queremos um bom trabalho, acho que vamos direcionar-nos ao 20 e trabalhar para isso. A questão, por exemplo, um desafio que me surgiu, por exemplo, com o tema, um dos temas que eu gostaria de trabalhar foi: será que isto é um tema publicável? Será que vai ser algo que eu consigo, por exemplo, publicar numa revista como indexada, como foi mencionado, mais do que Uhum. propriamente o facto de ter nota? Pois, pois, porque, quer dizer, em termos objetivos, 6 ECTS não é assim uma ponderação muito, muito forte, mas eu acho que cria de facto uma sensação diferente. Quer dizer, a pessoa no fim vai ter uma avaliação e isso tem apesar de tudo algum peso. Carolina Rodrigues. Pronto, lá está, aquilo que eu ia dizer também vai muito ao encontro daquilo que o José também disse, pronto. Acho que acaba por ser, de certa forma, um incentivo, não acho de todo que seja algo negativo. Nós também passamos todo o nosso curso a ser avaliados e receber uma nota, um número específico, portanto, não acho de todo que isso seja algo mau. E lá está, como estava a dizer, acaba por ser sempre um incentivo e nós queremos fazer ainda um melhor trabalho do que simplesmente, se calhar, desculpem a expressão, mas é fazer algo para despachar, não é? E por acaso até para mim até me incentivou mais a escolher um tema com o qual eu me identificasse, ou seja, que houvesse aqui uma ligação, daí a área que eu estou bastante interessada, que é mais dentro da área de pediatria e pedopsiquiatria. Lá está, porque há aqui uma grande ligação associada e não só um tema porque sim e porque tem que ser feito, não, acaba por ser algo que, a meu ver, pronto, eu valorizo muito mais e acho que é bom. Pronto. Pois, eu acho que este regulamento, digamos que lançou a fasquia mais alto. Eh, Havia, digamos, estava a haver uma certa, sabe, isso é um certo laxismo, mas ok, isto tem que se fazer, faz-se, e pronto, vamos fazer uma coisa rápida que não nos dê muito trabalho nem nos leve muito tempo, sempre um bocado com a desculpa que é o exame final do sexto ano, mas no fundo, como o Pedro já chamou a atenção, desde que se comece mais cedo, uma coisa não tem que interferir com a outra. E quer dizer, em muitos sítios do mundo, os estudantes têm 6 meses inteiramente dedicados só à investigação. Portanto, digamos, nós, se por alguma coisa pecamos, é por defeito, por não darmos aos nossos alunos muito, muito tempo
para fazer investigação. E, portanto, eu acho que vale a pena pôr a fasquia mais alta, como penso que esta legislação fez. Mas o Pedro, entretanto, levantou a mão e diga. Sim, é só porque eu não queria interromper, então estive a descobrir como é que se levantava a mão, que eu não sabia. Não, mas era para acrescentar 2 pontos que eu acho que são importantes, estávamos aqui a discutir, que são, em primeiro lugar, não temos que ter vergonha nenhuma de gostarmos de uma área e pensarmos eventualmente num setor que gostaríamos de ter e não ter um tema, porque é normal que nós, ainda alunos do 4º, 5º, ou eventualmente mesmo 6º ano, não tínhamos ainda prática no que é investigação clínica ou outro tipo de investigação. E por isso o tutor serve para isto mesmo, serve para nos orientar no sentido em que eu gosto destes temas e estes temas interessam-me. E o tutor tem uma noção muito mais real dentro daquela área, qual é que é a necessidade, neste caso, por exemplo, da especialidade, por exemplo, relativamente àquele tema. Por isso é um encontro que é preciso existir entre a vontade do aluno e aquilo que se sabe que é necessidade em relação àquele tema ou outros. E outra coisa que eu também gostaria de dizer é a pressão que é feita, entre aspas, no sentido de publicar, é, novamente, reforçar aquilo que a professora também já disse, toda a investigação que nós fazemos é com o intuito de potenciar a ciência e fazer com que isto evolua. E se não for publicado, isto é a informação que é feita, e é trabalho que é feito, que é um bocadinho mandado ao lixo, no sentido em que a informação que nós produzimos, mas que não, acaba por não enriquecer a comunidade científica. E o objetivo da investigação é sempre potenciar novas formas, novas abordagens, etc. Por isso, vejam isto um bocadinho como pensar o que é que pode ser importante para a comunidade num todo saber sobre um tema e um bocadinho se é publicável ou não, acaba por pesar se isto é relevante ou não, ou se isto vai alterar um bocadinho aquilo que eu estou a fazer. Portanto, isto é um conselho que eu também vos deixo, sempre pensarem num tema e em conversa com o vosso tutor, pensar, ok, isto pode ser ou não publicável, no sentido em que isto vai ou não mudar alguma abordagem, ou isto vai permitir fazer uma investigação futura, porque outro ponto que é importante, e por exemplo, neste caso, entre aspas, defendendo-me a mim próprio, eu fiz um tema que não há muita publicação sobre isso, portanto, eu tive que reconhecer um bocadinho, ou seja, ter humildade em perceber qual era a minha importância em termos de desenvolvimento de varizes ectópicas. Não faria sentido eu fazer uma revisão sistemática sobre varizes ectópicas ou uma meta-análise se existem 30, 40 casos publicados, percebem? Por isso temos que perceber também qual é a necessidade em termos de publicação naquele ponto e perceber, ok, faz sentido então eu se calhar recolher toda a informação que sabe até agora e depois eventualmente se conseguir publicar isto para alguém pegando neste trabalho que existe de base, conseguir andar com isto para a frente, mas eu não posso querer pôr a carroça à frente dos bois e fazer uma revisão que acaba por comparar apenas 5 ou 10 casos e a inferência que eu vou ter daqui não tem muita validação externa, percebem? Por isso, estes são um bocadinho os conselhos que eu vos deixo e em termos de procura de tema e não há mesmo vergonha em procurarem alguém sem ter uma ideia fixa. Pois eu estou muito de acordo com este conceito que não é preciso ter uma ideia fixa. Às vezes também é uma questão de circunstancialismo de um determinado departamento que pode influenciar muito. Portanto, vocês podem ter com assistente a dizer, o meu grande interesse é estudar os tumores de qualquer coisa, e o assistente dizer, mas nós praticamente é uma patologia que não vemos, nós o que temos visto muito e o que estamos muito preocupados ou muito interessados é no carcinoma hepatocelular. E, portanto, é isso é que nós achamos que é uma área em que pode, também um bocadinho que pode, claro que nos meses ou um ano que vocês têm, não podem pensar em fazer um estudo prospectivo ou um estudo do prognóstico a longo prazo. Há limitações que às vezes o assistente, portanto, o orientador, o tutor, poderá muito mais facilmente identificar de imediato e dizer isso não é possível de todo, ou é muito complicado, é muito difícil, e portanto dar uma alternativa. Por isso estou muito de acordo com o Pedro que não há nada que ter vergonha de não ter uma ideia. Eu acho que quando uma pessoa se dirige a um assistente, habitualmente já está um bocadinho focado numa determinada área. Quer dizer, se alguém vem ter comigo, em princípio é porque quer fazer um trabalho na área da gastro ou do fígado. Não, por isso, quando a pessoa se dirige a um determinado orientador, já tem alguma ideia, não está. Mas depois, exatamente o que é, acho que é muito, muito possível que, pronto, que seja muito alterado. A Beatriz Cardoso está aqui. Já agora preferia que dissesse de viva voz. Eu estou muito de acordo com o que ela disse aqui no chat.
É só porque eu não queria interromper porque a professora estava a falar. Eu acho que, pronto, é um pouco aquilo que eu disse, acho que ainda há muito aquela mentalidade de tese é uma coisa, um trabalho final de mestrado, é o que se faz no fim do sexto ano, final do quinto, início de sexto, e acho que com este novo regulamento há uma importância cada vez maior em divulgar que a tese deve-se começar a fazer mais cedo, para efetivamente haver um trabalho científico desenvolvido para haver publicação, como agora é requerido e os novos regulamentos pedem. Acho que seria importante, porque eu, por exemplo, eu não tive nada essa ideia, só quando... E a atriz é de que ano? Eu sou do quinto. Sou do quinto e comecei esse ano a pensar na tese, exatamente. E depois também com a pandemia foi um pouco complicado. Mas acho que pronto, que os mais novos deveriam ter esta ideia e acho que pronto, agora estas iniciativas que temos a ter, até da tese, até são bastante importantes porque acho que até há muita gente nova a assistir a isto e por isso acho que devia haver sim uma divulgação maior sobre o assunto. Estou completamente de acordo. Eu também acho que não há uma boa divulgação da, da necessidade ou quase da urgência de pensar logo, até porque há pessoas, por exemplo, que são muito mais ligadas a coisas mais básicas e que poderão preferir logo no terceiro ou no segundo fazer qualquer coisa, sei lá, com a Carmo ou com alguma das pessoas das cadeiras básicas e por isso até às vezes é mais fácil logo quando acabaram de passar por essas áreas. Mas a Paula Coelho também gostava de falar, tem mão levantada. Paula. Boa tarde a todos, é só mais numa de reiterar um bocadinho aquilo que a Bia disse. Eu também estou no quinto ano e comecei este semestre a pensar na realização do trabalho final de mestrado e independentemente de contar para a nota ou não, também sempre pensei que gostava de fazer o trabalho numa área de interesse e um trabalho que me desse prazer fazer, que fosse uma coisa que efetivamente gostasse de abordar. E também escolhi a área, procurei tutores dentro dessa área, também sem uma ideia do tema, tinha uma ideia mais ou menos das doenças que eu gostaria de provavelmente falar, mas sem ideia do tema e a minha atual tutora está a ajudar-me nisso, mas é um bocadinho como a Bia diz, sinto que agora para fazer o tipo de trabalho que quero desenvolver e a pesquisa que quero fazer deveria se calhar ter começado mais cedo, porque assim o trabalho vai prolongar-se um pouco mais pelo sexto ano e sinto que a pandemia também está a ser uma limitação porque os contactos demoraram muito a ser estabelecidos e mesmo agora a disponibilidade dos professores está muito mais apertada e pronto, nós no sexto ano efetivamente temos que nos focar na PNA, penso que não é desculpa, temos mesmo que nos focar cada vez mais e por isso deveria ter começado mais cedo, daí a importância de achar que aquilo que a Beatriz disse é de facto importante, estimular os alunos a começarem a desenvolver os seus trabalhos o quanto antes e a desenvolverem bons trabalhos que contribuam para a comunidade científica. Muito bem, estou completamente de acordo. Pedro? É só aliviar, se calhar, um bocadinho da ansiedade que pode estar aqui. Eu agora já aprendi a baixar a mão, entretanto. Só aliviar um bocadinho da ansiedade que pode estar aqui, que é... Eu comecei no quinto ano, fiz um pouco do trabalho, depois tive um momento de paragem associada à pandemia, etc. E depois o grosso do trabalho foi feito, nomeadamente a parte da revisão, que é aquela que dá mais trabalho, foi feito durante o sexto ano. E isto dizer-vos que, claro que é chato ter que conjugar trabalho final de mestrado com o sexto ano, mas é uma coisa fazível. Se puderem fazer antes, ótimo, e quanto mais cedo despacharem, melhor, como em tudo na vida, mas também não vos deixar mega preocupados, ou seja, é uma coisa que nós conseguimos fazer, conseguimos conjugar, claro que dá trabalho, mas também todo o curso de medicina dá trabalho, nós também ou estamos a acabar, ou estamos próximos de o acabar e também conseguimos fazer, por isso não deixem que verem o tempo apertado vos leve ou vos deixe cair na tentação de fazer um trabalho mais simples só porque têm receio de não conseguir fazer aquilo que querem fazer, ok? Dá para conjugar, dá trabalho, dá sempre, mas estão mais do que a tempo ainda, ok? Ótimo, ótimo. Acho que é sempre uma nota positiva. Eu ia só agora aqui compartilhar convosco mais algumas das coisas que tinha preparado. Pronto, primeiro aqui só para vocês terem uma ideia em relação ao número de trabalhos finais e números de orientadores, isto são dados, infelizmente eu pedi se me davam a distribuição por tópicos, mas não está disponível quantos é que foram casos clínicos, quantos é que foram revisões sistemáticas, mas tenho que
dado que houve 324, 325 trabalhos finais e havia, portanto, neste último ano 200 orientadores, portanto, eu diria que em média cada orientador tem 1 ou 2 orientandos, apesar de, como vocês sabem, o máximo é 3, mas de uma maneira geral eu acho que até é um bocadinho menos do que isso. Também dizer que as unidades que têm estado mais envolvidas nos trabalhos finais do MIME são as clínicas universitárias, que eu acho que tem muito a ver com isto decorrer no 5º ano, no 4º, 5º, e portanto numa altura em que vocês estão muito, muito ligados às clínicas universitárias por onde estão a passar. Apesar de tudo, também há alguns em institutos, nos laboratórios. Quando eu digo laboratórios, por exemplo, o laboratório de nutrição é um laboratório que tem disponíveis algumas pessoas, tem até um bom número de pessoas disponíveis para colaborar. Portanto, a pessoa não precisa pensar que é sempre em clínicas universitárias. E depois, pronto, há aqui este pequeno número, se querem que vos diga, nem sei bem o que é que querem dizer com estas áreas disciplinares autónomas ou com as unidades de investigação autónomas. Pronto, para vos dar a ideia que realmente o grosso da questão são as clínicas universitárias. E agora pedia-vos então para usarem o Poleva. Eu penso que todos vocês estão familiarizados com isto e, portanto, pedia-vos respondiam se neste momento tivessem que escolher o que é que preferiam. Se preferiam fazer um trabalho, portanto, correspondendo àqueles 5 tipos que falámos de início. Um trabalho original de investigação básica ou clínica, a revisão sistemática, o desenvolvimento das novas metodologias de avaliação, o desenvolvimento de instrumentos de apoio à educação médica ou a descrição de casos clínicos com revisão e discussão. Vou-vos dar meio minuto, 1 minuto para pensarem, também não estamos assim a morrer de pressa, já temos 7 resultados. Eu penso que todos vocês têm facilidade em aceder, não é? Portanto eu estou a usar isto, não vos comprometo nada, é mesmo só para podermos depois comentar o que é que vocês nesta fase estão mais a pensar fazer. Portanto, já temos 22. Eu não sei porquê, mas quando dou aulas e uso o Poleva, acontece muito que só metade dos alunos é que respondem. É uma coisa para mim um bocado que eu não consigo encontrar uma boa explicação. Mas aqui já tenho um bocadinho mais do que isso, já tenho 27 de 45, por isso 28, só mais uns segundos. Por acaso isto tem aqui um temporizador, mas eu nunca sei bem como é que este temporizador funciona. Isto às vezes depois... Ok, 29. Acho que podemos dizer que já temos uma amostra representativa. E então eu vou agora mostrar as respostas. Ok. Vocês estão todos a ver as respostas, não estão? Por isso, a maioria, 47%, preferia fazer um trabalho original de investigação básica ou clínica. 20% preferiam fazer uma revisão sistemática. Ninguém quer fazer desenvolvimento de novas metodologias de avaliação. Eu acho que vocês provavelmente também não querem porque não percebem bem o que é que se quer dizer com isto. O desenvolvimento de instrumentos de apoio à educação médica, sei lá, podia ser ver até que ponto é que o Poleva funciona bem ou qualquer coisa deste género. Mas digamos que eu acho que corresponde mais ou menos àquilo que eu esperava que vocês respondessem, sim. Não sei se alguém quer comentar. Isto que encontramos. Professora, o João Pires levantou o braço. Ok, então João, pode falar. Olá, boa tarde.
Pronto, eu queria partilhar um bocadinho a minha experiência. Eu estou no 5º ano e já tenho neste momento tutor de tese, vou fazer na área de doenças infecciosas. Pronto, eu votei em revisão sistemática, mas sinceramente ainda não decidi, porque ainda não tenho tema e também é uma coisa que vou discutir muito com a minha tutora, o que é que vou fazer e sinceramente não tenho uma opinião muito vinculada sobre, por exemplo, estou muito indeciso entre revisão sistemática ou caso clínico, mas também vou deixar muito ao critério para discutir com a minha tutora para qual é a melhor abordagem e o melhor tema de tese. Portanto, queria só partilhar isto. Ok. Pois, às vezes, digamos que há um estreito limite entre a revisão sistemática e o caso clínico, como o Pedro falou há bocado, não é? Se a partir de um caso clínico pode-se fazer uma revisão, enfim, não é exatamente uma revisão sistemática, porque essa pudesse ser uma série de critérios um bocado rígidos e eu acho que é um bocadinho a rigidez desses critérios e a falta de pessoas que saibam exatamente aplicar bem a metodologia para as revisões sistemáticas. Eu digo isto, eu tenho sempre dificuldade em sempre pedir a alguém para, quer dizer, já participei, já fui responsável por algumas revisões sistemáticas, mas a ideia com que fica é que é sempre uma coisa um pouco complicada e que pronto, e que tem realmente essas regras rígidas, e eu acho que é isso é que faz com que muitas pessoas tenham um certo receio de se meter numa revisão sistemática. Portanto, só aqui mostrar. Portanto, estávamos aqui. Agora, ia-vos, pronto, como nós já estivemos aqui a falar, mas para discutirmos um bocadinho entre nós a classificação. Portanto, esta classificação que aparece, esta forma de depois de ser classificado o trabalho final. Realmente é verdade que o trabalho publicado ou aceito para publicação numa revista internacional indexada, hum, por acaso eu acho, pronto, aqui agora de um ponto de vista um bocadinho crítico, acho que o ser Eu acho que nós não não, não estou a partilhar o certo? Não, eu pelo menos estava só a ver uma tela branca, não sei se o resto. Peço desculpa, ok, então vou fazer antes de terminar. Agora já está. Agora está, e agora está ou não? Está tudo ótimo. Está o PowerPoint? Ok, obrigado, Pedro. Por isso, aqui é valorizado como um ponto de trabalho publicado ao aceito de publicação em revista internacional indexada. Eu pessoalmente acharia que bastaria uma revista indexada, temos revistas portuguesas indexadas, mais iria talvez por fator de impacto, mas pronto. Mas depois também vale um ponto se o trabalho ainda estiver na fase de submissão, mas já em fase de revisão. Depois há esta outra hipótese que também vale um ponto, e que eu acho que acaba por ser mais subjetiva, que é, enquanto as outras duas são muito objetivas, ou está ou não está, e daí não sai, aqui o trabalho com significativo contributo para a área em questão, com sugestões para estudos futuros, pronto, já é posto entre parênteses que deverá ser justificado, mas acho que já dá aqui um bocadinho mais de margem, pronto, é uma valorização diferente de acordo com o júri. Depois, entre 0 a 2 pontos, a tipologia de trabalho final, que corresponde ao elevado mérito de trabalho da parte do aluno, a recolha de dados, trabalho experimental. Porque aqui também há uma coisa que eu acho que provavelmente no futuro irá acontecer mais, que é, eventualmente, se vocês estão num serviço em que já está a decorrer um trabalho, vocês poderão usar uma parte desse trabalho e conseguir publicar alguma coisa. Portanto, não ser um trabalho todo do princípio ao fim, usar um bocado o que já está em curso. E nesse caso é preciso ficar bem claro o que é que o aluno fez ou qual é que foi a contribuição dele para esse trabalho. Até porque, curiosamente, eu estava a ver aqui na descrição dos itens, não diz claramente que o trabalho, que o aluno tenha que ser o primeiro autor. O que deixa, enfim, alguma margem, mas eu penso que se calhar quem fez
peço desculpa. Quem fez isto estava a pensar no aluno como primeiro autor, mas estou a pensar, poderá acontecer circunstâncias em que um de vocês está a fazer uma parte de trabalho, mas depois há um interno que está a fazer outro, juntam as atividades e depois até há 2 primeiros coautores, que hoje em dia é possível. Depois, a qualidade e a pertinência da discussão dos resultados em articulação com a revisão da literatura, o rigor metodológico, claro. Hum, A Beatriz tinha levantado a mão. ok, Beatriz, eu vou interromper um bocadinho o compartilhamento. Beatriz, Professora, diga. desculpa, só porque essa questão que a professora falou agora já foi uma questão que eu fiz a várias pessoas, porque exatamente a tutora com quem eu estou a trabalhar, uma das condições dela seria ser a primeira autora no trabalho caso fosse publicado. E eu acabei por obter uma resposta que me enviaram, que já tinha sido feita esta pergunta, mas eu acabei por não perceber muito bem o que está escrito. Não sei se a professora se importa que eu leia. Não, sim, quero que leias. A pergunta seria: na avaliação do trabalho final de mestrado, será considerado para efeitos de valorização se o estudante for coautor e não o autor principal da publicação, sendo o autor principal poderá ter outros coautores? E a resposta é: para ser aplicado como fator de valorização da grelha de avaliação, o aluno deverá ser o autor principal ou um dos autores principais da publicação. Neste caso, poderão existir outros coautores, apesar da coautoria não ser suficiente para ser aplicada como elemento de valorização associado à publicação do trabalho final de mestrado. Uma situação de coautoria no artigo científico relacionado com o tema do trabalho final de mestrado deverá ser considerado como um fator de valorização da qualidade global do trabalho final de mestrado. Pronto, e a minha confusão nisto tudo é eu acabo por não perceber qual é a diferença. Pois, então, entre realmente, eu não sei exatamente quem é que escreveu essa resposta. Também foi a resposta dada pelo professor Joaquim Ferreira, pelo que eu Ok, percebi, foi o mas professor Joaquim Ferreira, muito bem, então. Eu posso tentar, junto ao professor Joaquim Ferreira, talvez pedir que ele esclareça melhor e que isso fique escrito como uma adenda ao regulamento, porque por acaso nós temos discutido isso muito, até no conceito científico, porque atualmente, mesmo com teses de doutoramento, acontece com alguma frequência haver 2 primeiros coautores, e que até vem um asterisco geralmente e diz: "Contribuíram os 2 igualmente como primeiros autores". Imaginem, por exemplo, um trabalho em que há uma parte no laboratório muito importante, mas também uma parte clínica, os 2 contribuíram exatamente da mesma forma, os 2 contribuíram da mesma maneira para a escrita do artigo e, portanto, os 2 merecem coautoria. E discute-se se, portanto, o autor que entra, no fundo, por exemplo, em segundo lugar, mas que está lá escrito claramente que é o primeiro autor, se isso pode ser usado na sua tese de doutoramento, em que é preciso a pessoa ser primeiro autor, e a conclusão que se chegou é que nessas circunstâncias, quando de facto a coautoria é igual entre 2 autores, eu acho que aí não há grandes dúvidas e parece-me que a primeira parte dessa resposta diz isso claramente, se eu percebi bem. A dúvida depois entra se não é esse o caso. Imagina, por exemplo, de facto, a assistente ou a tutora, a orientadora, pode até eu acho. provavelmente Desculpe, senhora. ias mostrar Não, ia dizer só que o que eu diz aqui é que se nós formos um dos autores principais da publicação, acho que não somos penalizados. Eu não sei se isso significa coautoria, não Não, eu consigo. acho que é isto que eu estou a dizer, ser um dos autores principais são os tais casos que até só há pouco tempo é que começou a ser mais frequente, em que o segundo autor também está em igualdade de circunstâncias com o primeiro. Portanto, Ok. em que e aí não há dúvidas. Mas eu não sei se quando, por exemplo, uma orientadora diz que quer ser a primeira autora, e pode estar no seu direito, porque foi ela que teve a ideia e acha que sim, está até também numa fase da sua carreira em que acha que é importante ser primeira autora, e portanto pode não querer partilhar a primeira autoria com o aluno. E aí, como é que isso conta aqui nesta grelha? Acho que tem que ficar mais claro, porque para mim não é completamente claro quando uma pessoa diz que. Até porque, em boa bunda, da verdade, não está escrito que tem que ser primeiro autor em sítio nenhum. Claro que eu percebo que fica um bocadinho subentendido, mas, mas acho que se calhar vamos ter que pedir ao professor Joaquim, eu posso tratar disso, tentar
definir aqui com mais exatidão o que é considerado autoria de valor para entrar nesta classificação. Porque depois do que eu percebo do resto do que aí diz, claro que ser coautora terá sempre valor nesta apreciação, certo? Pode é não ter o mesmo valor, naturalmente, do que ser primeiro autor, portanto. Mas acho que se calhar deveria ser mais detalhado, com mais detalhe, detalhado com mais detalhe, é um bocadinho pleonástico, ser mais concretizado, pronto. Acho que sim, acho que sim. Portanto, temos aqui no chat, sim, ok. Pedro, o Pedro vai sair, mas eu acho que foi ótimo a participação dele. Estou-lhe grata por ter estado aqui connosco a falar, assim, com o trabalho fresquíssimo, acabado de apresentar há umas horas. Achei que era a Exatamente. situação ideal, que se juntavam muito bem estas coisas, e agradeço muito, Pedro. Podes descansar, fazer o que dentro das Obrigadíssimo. Só dizer, limitações. se alguém tiver alguma dúvida, pronto, sabem o meu Facebook ou o e-mail ou qualquer coisa, e depois se tiver alguma dúvida mandam para lá, está bem? Sem problema Ok. nenhum. Muito Obrigado. obrigado, Com Pedro. licença. Obrigada. Ok, ok, muito bem. Então, continuando, eu não sei se alguém quer. Acho que esta questão que a Beatriz Cardoso pôs é muito importante e acho que temos que a perceber melhor. eh, Acho que não é completamente claro. Mas em relação à classificação, há mais alguma coisa que queiram discutir? Ok. Então vamos avançar. Vamos avançar. Eu tenho aqui mais uma questão. Esta questão, pois, esta questão é uma questão em aberto, que também se pode fazer no, neste Pullover, no Paul Everywhere. E por isso era pedir para vocês, para eu ter ideia que vocês sabem o que é que são exemplos de projetos de desenvolvimento de aprendizagem médica. Peço desculpa que isto ficou aqui um bocadinho cortado, mas se vocês. eh, eh, Peço desculpa. Ok. Portanto, se vocês querem escrever em texto livre exemplos, que achem de desenvolvimentos de aprendizagem médica. Peço desculpa que isto está aqui um bocadinho estranho. Alguém tentou, porque eu não vejo aqui pergunta nenhuma, eu não costumo usar, Pois, professora, eu ia lhe a perguntar resposta isso, eu não estou a aberta. conseguir responder. Eu acho Não que não está a consegues? funcionar. Não, eu não sei se era só eu, por isso é que eu não disse Ok, nada. ok. Deixa-me só ver, a palavra não está a funcionar. Hum, Estranho, estranho. Ok, mas também não acho, como isto é uma pergunta aberta, se vocês quiserem, se calhar vou aqui interromper este compartilhamento, e vou-vos pedir para darem exemplos do que é que vocês acham que podem ser trabalhos de aprendizagem médica. Também não sei se vale muito a pena, porque na prática vocês já disseram que ninguém estava interessado em fazer um trabalho desses, não é? Portanto, peço desculpa. Ok. Porque isto, como às vezes me acontece, encrava o sistema e
depois não anda para a frente. Pois não está mesmo a andar para a frente. Só. Ok, muito bem. Pois, não há aqui mais nada que eu. Não há aqui mais nada na apresentação que eu queira mostrar-vos especificamente. Portanto, gostava de ouvir mais as vossas opiniões e os vossos. Quais são os problemas que vocês prevêem que podem deparar-se-vos durante este tempo em que estão a pensar e a planear o vosso trabalho final de mestrado? Carolina. Pronto, eu posso partilhar uma das coisas que mais me preocupa, considerando que eu quero fazer um trabalho original, digamos. A mim assusta-me pessoalmente a análise estatística, porque eu sinto que não é uma área no qual eu estou de todo habituada a trabalhar, pronto, porque já tivemos a cadeira de biomatemática, já foi há algum tempo, e portanto, sim, acho que vai ser uma das maiores barreiras que em princípio eu terei que ultrapassar na altura que eu estiver nessa fase do meu trabalho, sim. Obrigada por teres levantado essa questão, porque isso é também um dos grandes problemas que eu tenho em todos os trabalhos que faço. E nem sempre nós conseguimos ter um bom apoio da parte da faculdade em termos de apoio de estatística. Acho que quase todos sabemos fazer os testes simples, os testes óbvios, os quadrados, as médias, os desvios padrão, mas depois a forma como os vamos aplicar num determinado trabalho é realmente um problema. E não sei se realmente, portanto, o que irá acontecer-vos na prática, com certeza, é que vai ser o vosso orientador, que vai ter que estabelecer contacto com, se for o caso, e se realmente precisar de um biostatista, que vai estabelecer um contacto com alguém que vá depois fazer essa análise estatística. Porque senão, o que às vezes acontece é que fazemos uma estatística que é pior, digamos, que não consegue tirar dos dados tudo aquilo que eles conseguem dar. E isso acaba por ser realmente uma limitação. Eu acho que devia ser a própria faculdade a facilitar esse tipo de apoio, talvez mais específico para estes trabalhos finais. Por outro lado, eu também percebo que se aparecerem 200 alunos a pedir para fazer análises de dados a algumas das pessoas do departamento de estatística, isso também pode ser uma grande sobrecarga, mas se calhar às vezes são análises estatísticas que eles fazem em 1 hora ou 2, não é? Mas se calhar isso devia estar mais agilizado, essa relação entre a estatística e o apoio estatístico para realizar os trabalhos, porque eu estou de acordo que isso é um grande problema. Eu se calhar, pronto, acabo só por mencionar, eu até concordo com a cadeira que seja dada, a questão é que eu acho que é dada muito precocemente, acho que nós tiraríamos maior partido da cadeira se fosse dada um bocadinho mais tarde, ou no 4º ano ou no 5º ano, que já estaria, em termos temporais, mais próximo da altura que nós iríamos começar a realizar o nosso trabalho. Estar a dá-la numa fase tão inicial da nossa formação académica. Vocês têm no primeiro ou no segundo? É que eu tive noutro curso e, portanto, eu fiz biomatemática, foi noutro curso, mas eu acho que é no primeiro, não sei dos meus colegas se me puderem ajudar nesse aspecto. É no primeiro, Okay, pronto, diz foi no a Inês primeiro, que é sim. no primeiro, também tinha ideia que sim, que era no primeiro. Eu própria, já há muitos anos, fui no primeiro também,
Mas nessa altura então era uma cadeira que era só matemática, aquilo não se aplicou a nada, mas, não sei, vocês têm a impressão que conseguem aplicar o que aprendem? Ou também continua a ser um bocado teórica? José Verdasca. Eu diria que seria possível aplicar, ou pelo menos aproveitar alguma coisa mais da cadeira. Primeiro, se fosse dada mais tarde, e segundo, se fosse dada, ou seja, de uma maneira mais prática, porque acho que a cadeira mesmo assim prende-se um pouco com alguns conceitos teóricos, nós acabamos por não aplicar depois no nosso dia-a-dia, e dada o tempo entre o primeiro ano e o quinto ano, em que geralmente se iniciam os trabalhos de uma tese, é tempo a mais para uma pessoa poder aproveitar a cadeira. Pois. A Inês diz que, por exemplo, em Coimbra, os colegas têm uma abordagem mais tardia. Eu vou só corrigir, se a professora não se importar. Em Coimbra, o que acontece, pelo menos é esta a ideia que eu tenho, o que acontece é, eles têm uma cadeira que é geral, que é MISP, Métodos de Investigação e qualquer coisa da população. E no primeiro ano é exatamente esta biomatemática, com todos os testes Muito associados. mais teórica. Eles têm, acho que têm 5 MISPs diferentes. Depois sei que em semestres seguintes equivale à nossa epidemiologia e saúde pública, mas acho que pelo menos a ideia que tenho é que mais tarde voltam a tocar um bocadinho na parte da estatística, precisamente para preparar a tese final de Pois. mestrado. Pois, por acaso, acho que isso fazia sentido. Eu estava a pensar, vocês vão ter agora no futuro 2 períodos de 2 semanas para preparar a tese, não é? É aquele período logo em setembro e depois um período a seguir, ao Natal, certo? Certo. Se não faria sentido que durante esse tempo vocês, sei lá, que houvesse uma disciplina assim quase avulso de consulta, não é? Em que houvesse o departamento de bioestatística estivesse disponível para vocês durante esse tempo. Eles já sabiam que havia 2 semanas, mais 2 semanas em que estavam, eh, pronto, e em que até poderia ser, uma coisa mais, resolução do problema prático, que era o vosso trabalho. Acho que esta poderia ser, só que isto também já é um bocado tarde, não é? Porque já é sexto ano que isto acontece, é mais uma altura em que se prevê que seja só para finalizar o que já esteve em curso. Ok, mas eu vou falar com o professor Joaquim para ver se haveria hipótese de criar uma outra disciplina, ainda que mais curta, mais próxima, mas portanto vocês achariam o quê? No princípio do quarto? Professora, desculpa, Carolina. Sim, Joaquim. Mas eu ia só sugerir, por exemplo, não diria no princípio do quarto, porque se o objetivo é nós começarmos a preparar a tese atempadamente, e dado que no quarto ano já estamos nos anos clínicos, por exemplo, penso que o terceiro ano seria uma alocação preferível, só que dado já a quantidade de, por exemplo, já temos o curso do CCG também, que já é extra ao plano curricular do terceiro ano, pelo que pode se tornar um pouco complicada essa alocação. Mas não acho que o quarto seja se calhar o melhor ano, porque preferencialmente os alunos no quarto ano já começariam qualquer coisa da tese. Tenho a ideia que muito poucos alunos começarão antes do quarto, acham que sim? Não sei, não tenho a certeza de facto. Carolina, Eu vou apoiar um bocadinho aquilo que o meu colega disse. Eu concordo consigo relativamente ao facto dos alunos da sua maior parte não começar antes do quarto, mas na realidade isto advém um bocadinho do facto de, pronto, os alunos acabam por começar muito tarde, não é? E o objetivo é dar-lhes a entender que o ideal é começarem o mais cedo possível. Eu acho que se calhar alertá-los nesse sentido, por mais não seja, se calhar ter aqui um mini curso, como acontece com o curso de ICG, porque eu acho que é dos melhores cursos que nós temos na faculdade, porque eu acho que é uma excelente preparação, a meu ver, lá está, isto é uma opinião pessoal,
para os anos clínicos, porque eu acho que complementa imensamente depois as nossas idas às enfermarias e depois, adicionalmente a isso, o curso de Então, ECG vocês estão a falar do curso de ECG, ECG? sim, eletrocardiografia. Uhum. E depois o que acontece é, como as aulas foram todas gravadas, nós temos uma pasta em que temos as gravações de todas as aulas. E eu vou ser sincera, aconteceu-me, por exemplo, durante todo o 4º ano, sempre que eu tinha, durante o primeiro semestre de medicina, porque tive cardiologia, sempre que eu tinha algumas dúvidas, eu voltava às aulas gravadas e voltava a rever alguns conteúdos e depois ficava muito mais esclarecida sobre determinados temas que na altura era um caso clínico específico e que me ajudou imenso a perceber. Pronto. Mas eu concordo com o José, pronto, relativamente à carga horária, não sei de que forma é que poderíamos agilizar e adicionar, mas eu acho que de certa forma, se calhar antes do 4º ano... Só uma pergunta, esse curso de ECG é opcional ou é obrigatório? Não, é obrigatório. Nós somos avaliados nesse curso de ECG. Sim. Mas pronto, eu pessoalmente acho que foi uma excelente preparação para entrar nos anos clínicos. Quantas horas é que tem esse curso de ECG? No nosso ano especialmente, eu não sei como é que era nos anos anteriores, mas eu acho que era muito menos, acho que era durante uma semana, não sei se os meus colegas do 5º ano atualmente se me podem esclarecer, nós tivemos durante 2 semanas, penso eu, sim. Foi bastante longo, pronto, vou ser sincera, houve alguns dias que estava um bocadinho Imagino, cansada. parece-me toda a falar de eletrocardiografia. Sim, mas foi Pronto. muito Ok, interessante. portanto, a vossa sugestão era fim de 3º ano. 3º ano. 3º ano, uma coisa muito prática, com muita aplicação direta a casos específicos, assim, de uma maneira relativamente curta no tempo. Ok, muito bem. Está o João Pires a dizer que há 2 semanas foi uma semana, 4 horas por dia. Beatriz diz que o deles foi mais curto, portanto, pelos vistos, tem estado a ficar mais longo. Ok, muito bem. Eu acho que essa parte da estatística realmente é muito importante e vai sendo cada vez mais importante em termos de investigação. Está bem. Pareceu que havia mais alguém que tinha a mão levantada. Era eu, professora, era só para fazer Inês, Inês, exatamente, Inês 14. Era para fazer um pequeno comentário, porque eu acho que é verdade, não começamos o trabalho final de mestrado mais cedo, não só porque, se calhar, lá está, como temos vindo a falar, não é tanto a nossa mentalidade, e é algo que deixamos, se calhar, um bocadinho mais para o fim, mas também porque depois, se queremos começar mais cedo, que isto, por exemplo, aconteceu-me a mim, por exemplo, a tutora com quem eu queria trabalhar já estava ocupada com colegas mais velhos que têm que ter, claro, pronto, tem que acaba por ter Pois que... Só ainda comentando a questão da estatística e do curso ECG, eu acho que foi mesmo muito, muito útil, acho que seria muito útil fazer algo prático, qualquer coisa short and sweet, e que pudesse ser gravado, porque pelo menos para mim acho que as aulas gravadas são uma mais-valia, assim apostar numa boa produção para que não fique só para nós, mas também porque não acho que a estatística muda assim tanto e pode vir para alunos vindouros e é mesmo muito útil porque depois podem consultar em qualquer altura, mesmo depois tendo acesso à pasta, mesmo já enquanto internos, acho que podem voltar a rever algum conceito. Ok, muito bem, completamente de acordo. Portanto, criar-se um curso que seja curto, que fique gravado, que seja muito prático, que seja baseado em exemplos e que aconteça mais ou menos alguns no 3º ano. Eu também estou a pensar um bocado que se vocês, a certa altura, decidirem todos que vão começar a fazer o trabalho no 3º ano, nós provavelmente vamos ficar com muito poucas pessoas a fazer trabalhos clínicos, porque vão ter um bocadinho de tendência a ser mais puxados para as áreas básicas onde estão. Eu digo isto, por exemplo, eu agora tenho uma pessoa que está a fazer comigo um trabalho sobre a doença de Wilson. Como é que uma pessoa no 3º ano, eventualmente, alguma vez se ia lembrar de fazer um trabalho sobre a doença de Wilson?
Não é? Não acho, quer dizer, também é verdade, eu acho que o que poderá acontecer é que se vão distribuindo mais ao longo dos anos, portanto, uns começariam logo no terceiro, outros começariam mais no quarto, outros mais no quinto. A Andreia Souza diz aqui que acha que poderia haver lugares para essas aulas do quarto, quinto, no quarto, quinto ano, dado que embora o trabalho possa ser iniciado mais precocemente, como Pedro referiu, frequentemente a análise estatística ocorre mais tarde. Sim, eu por acaso pessoalmente tenderia a achar que o quarto, que é aquele poderia ser de interesse. Beatriz Cardoso. Eu queria só dizer que concordo com a professora no sentido em que eu acho que há muita gente que só vai começar a trabalhar a tese a partir dos anos clínicos, exatamente porque essas áreas são-nos dadas nessa altura. Eu, por exemplo, eu acho que eu não queria o meu trabalho de tese tão cedo, exatamente por eu querer uma área específica que só tenho agora no quinto ano, mas se calhar teria começado no quarto, mas acho que seria uma mais-valia esse curso, porque apesar de nós termos logo no primeiro ano, eu acho que lá está, nós não temos noção que essa disciplina vai ser importante no futuro para a tese, ou seja, nós não temos essa noção, é uma cadeira assim dada um bocadinho fora do âmbito no geral, e portanto acho que sou da opinião que seria uma mais-valia a partir do terceiro, quarto ano, exatamente, e se isso fosse a possibilidade de ser gravado, ótimo, porque mesmo se as pessoas quisessem começar mais tarde, teriam sempre a possibilidade de ver isso mais tarde, ou voltar a rever essas aulas de bioestatística ou estatística que seriam dadas. Acho que seria, tal e qual como o ECG, se calhar é uma coisa que nós agora ainda vamos ver e já foi dada no passado, acho que seria igualmente uma coisa ótima a acrescentar. Essas aulas de ECG são dadas por médicos ou também por técnicos de eletrocardiografia? Foram dadas pelo Dr. Nuno Cortês este ano. Por isso é que ele ficou eleito um dos melhores assistentes. Agora já percebi porque. Porque vocês veem, ele é ótimo, por acaso foi meu aluno, e já em aluno era um aluno ótimo, portanto iria também ser com certeza um ótimo professor. Mas é de facto excelente, excelente. Porque essas coisas dependem muito de quem está a dar a aula, de quem está a dar o curso. E por isso eu acho que a minha dificuldade é se nós teremos alguém tão bom. Por acaso nós tínhamos uma pessoa excelente, mas que se foi embora já há uns anos, para dar essa bioestatística muito prática. Ok. Beatriz. Só uma coisa, professora, eu não sei se alguém tem noção que nós até temos a opção, pronto, não é um curso, não é? Mas na faculdade existe o departamento de estatística que nós podemos sempre, supostamente, pedir ajuda para análise de dados. Eu não sei se isto é uma coisa sabida por toda a gente, se é divulgado, mas nós temos essa opção também e é uma mais-valia para nós. Pois nós usamos muito essa bioestatística, nós, sei lá, eu uso quando faço trabalhos clínicos, entro em contacto com esse departamento, mas por acaso eu não tinha a certeza absoluta se vocês também podiam ir falar com as pessoas que lá estão, pedir. Porque isto não é uma coisa dita por toda a gente, ou seja, eu acho que eu acabei por ter esta informação por pessoas que foram lá pedir ajuda e disseram: olha, se precisares, não te esqueças que podes recorrer a isto. Portanto, não é uma coisa se calhar assim divulgada, não sei muito bem. Mas foi com o Paulo Nogueira ou foi com. Foi alunos que já, por acaso falei com pessoas que já realizaram a tese e que na altura estavam com dúvidas e precisaram de ajuda e os orientadores orientaram-nos para esse departamento. Pois, exato, era o que eu estava a pensar, porque eu como também recorro a esses serviços, naturalmente, se precisar de fazer uma análise estatística de dados de um trabalho, direi para irem ter com a pessoa. Exato, acho que sim, acho que sim. Mas eu compreendo que é uma limitação importante e vou levantar esta questão junto do Conselho Pedagógico para ver se realmente melhoramos um bocado a vossa formação nesta área. Mais dificuldades que vocês, Beatriz? Ou é só porque a mão ainda está levantada? Caso eu não tinha baixado a mão. Mas eu por acaso tinha uma questão, que é, eu acho que ainda não consegui perceber muito bem em que é que consiste exatamente cada tipologia de Ok, então trabalho. vamos ver se eu consigo
aqui nestas... espera aí, desculpa, não, se calhar não está. Para. Não é isto, é isto. Portanto, estamos a falar destes que aqui estão. Estão a ver este... Estão a ver o meu PowerPoint? Sim, professora, conseguimos ver. Como? Conseguimos ver, sim. Portanto, Beatriz, a dúvida é, o que quer dizer um trabalho original de investigação básica, translação ou clínica? Exatamente. Pronto, isto basicamente é qualquer coisa que se queira pensar, portanto, pode ser um trabalho, o que vocês acabam por fazer muitas vezes, pelo menos em termos clínicos, sei lá, por exemplo, neste caso da doença de Wilson, é agarrar por exemplo, nós temos uma plataforma que é o LiverPT. Portanto, a aluna foi ao LiverPT, tirou os dados, procurou uma pergunta que achasse de interesse, até que ponto é que, por exemplo, o tempo entre o início das queixas e o diagnóstico vai influenciar o prognóstico, portanto, depois, com base nisso, desenvolve, mas quer dizer, eu estou a dizer isto como um exemplo, porque pode ser quase tudo o que vocês quiserem, portanto, habitualmente, ou é com doentes, ou é numa investigação básica, das investigações no ratinho, pronto, qualquer coisa, é porque é tão genérico e tão lato este primeiro grupo que eu acho que quase tudo se consegue por aqui. Depois, já a revisão sistemática e meta-análise é uma coisa muito concreta, que é, a pessoa diz assim, ok, o que é que há sobre prevalência de esteatose em doentes com infecção HIV? É essa a pergunta concreta. E então, há algumas metodologias que permitem a pessoa ir ver sistematicamente todos os artigos e vai encontrar aí 3.000 artigos. E depois há algumas formas de limpar todos aqueles que não lhe interessam. E depois tem uma forma, portanto, tem uma metodologia própria, que agora não tenho tempo, nem sei o suficiente para se explicar, mas basicamente é fazer uma pergunta à literatura existente, quer dizer, fazer uma pergunta que a literatura existente deverá responder e que, conforme o grau de exigência depois dessa revisão, pode chamar-se uma revisão sistemática, que é menos exigente, ou uma meta-análise, que é mais exigente. Quanto ao desenvolvimento das novas metodologias ou instrumentos de avaliação da aplicação, está aqui, por exemplo, a validação para a língua portuguesa dos instrumentos já criados. Por exemplo, existe uma coisa que é o questionário 36 de qualidade de vida, o QF Questionnaire, para que depois pode ser usado em situações oncológicas ou, por exemplo, no fígado gordo, mais uma vez. Mas o questionário sempre foi usado, foi criado em inglês. E existem formas de adaptar e validar estes questionários. Tem primeiro que ser traduzidos, depois tem que se fazer a tradução ao contrário, para ver se faz um bom match. E pronto, tudo isto exige alguma tecnologia própria. Por exemplo, nestas circunstâncias, eu acho que logo à partida vocês precisariam de um orientador que tivesse um grande conhecimento na área de estatística e de bioestatística. Por isso é que, por exemplo, o João Costa ou as pessoas, ou o professor Vasco Carneiro, que trabalham naquela área da medicina baseada na evidência, têm muita experiência, conhecem o software que é necessário para fazer estes trabalhos e, portanto, poderão explicar-vos exatamente como é que se faz quer a revisão sistemática e meta-análise. Enquanto já este trabalho original de investigação básica de translação é algo que eu penso que qualquer clínico pode ter uma boa ideia e pode propor-vos um estudo que seja fazível. Imaginem, por exemplo, há vários exemplos que eu
posso dar. Nós, atualmente, temos uma consulta multidisciplinar de carcinoma hepatocelular. Podia perfeitamente um aluno reorganizar os dados que existem, porque os doentes vão sendo avaliados todos os dias, estão no Excel partilhado, e mais uma vez fazer uma pergunta, dizer, ok, qual é o principal fator preditivo de mortalidade nos doentes com carcinoma hepatocelular e hepatite C? E depois, pronto, criava um fecheiro de SPSS ou criava um fecheiro de Excel, colocava lá os dados todos que já estão numa outra base qualquer, transportava-os e depois aplicava os testes para. Primeiro que tudo isso, teria que fazer uma revisão da literatura para ter uma ideia se não vai fazer uma pergunta que já está mais do que respondida. E depois, pronto, é fazer isso. Quanto aos projetos na área de educação médica, confesso que esses eu não estou tão a par, mas imagino que se poderia fazer, sei lá, em colaboração com o professor, tentar perceber que, por exemplo, dando aulas usando agora que as aulas, que a maior parte das aulas teórico-práticas são online, há alguns professores que usam o Poll Everywhere e outros não. E podíamos ter uma maneira de validar até que ponto é que no fim da aula o grupo tinha aprendido mais de uma maneira ou de outra, portanto, este tipo de projetos. Já o da descrição do caso clínico é relativamente mais fácil para todos perceberem. Eu acho que também é por isso é que muitas pessoas acabam por optar pela descrição dos casos clínicos. Pronto, nós, num hospital, como o Hospital de Santa Maria, temos frequentemente casos clínicos muito interessantes e por isso agarra-se num caso clínico muito interessante, como aquele que o Pedro estava a falar, das varizes ectópicas, tem umas imagens muito bonitas, mostra uma realidade que é muito infrequente e depois, a propósito disso, ele foi rever toda a literatura das varizes ectópicas e foi. Pronto, e neste caso foi isso, foi dizer o que é que atualmente se considera que é mais útil fazer em termos de meios de diagnóstico, em termos de intervenções terapêuticas, e não sei se respondi à pergunta. Sim, professora, obrigada. Não, eu acho que as coisas também não são tão estanques como parecem. Bem, as revisões sistemáticas e as meta-análises são uma coisa muito concreta, isso não há dúvida. O caso clínico também é uma coisa muito concreta. Agora, o primeiro de todos, aquele de um estudo clínico, pode ser quase tudo. Quer dizer, pode ser, por exemplo, imagina, vais ver o papel da caspase 2 nas biópsias dos doentes com qualquer coisa. Mas quer dizer, por exemplo, há este tipo de trabalhos que exigiam depois, também do ponto de vista material, que são caros, que com certeza que o aluno só poderá fazer se estiver num grupo que já tem financiamento e que está a fazer uma determinada coisa e, portanto, é atribuída a esse aluno uma tarefa X. Por isso é que eu digo que depois a questão da coautoria ou não terá sempre que ser vista, porque se for um trabalho de maior envergadura, dificilmente no tempo que um aluno dispõe para fazer este trabalho final de mestrado, pode fazer um trabalho de grande envergadura para ser publicado numa revista muito boa. Pode dar uma importante contribuição, pode participar, mas em muitos casos pode ser difícil ser realmente o primeiro autor. Ora bem, mais questões, eu agradeço-vos porque vocês têm sido extremamente interventivos e assim é bom, porque assim tem essa sensação de não estar aqui sozinho. De qualquer maneira, não somos obrigados a estar aqui as 2 horas todas, portanto, se todas as dúvidas eu também reparei que já há algumas pessoas que têm ido saindo. Por isso, se não houver mais questões nem mais dúvidas, por mim podemos encerrar a sessão, mas estou completamente à vossa disposição para mais questões que queiram pôr.
Eu acho que isto também vão ser uma série de dias, não é? Por isso, cada dia e cada pessoa que fala vai-vos dar com certeza uma perspectiva diferente e uma contribuição diferente. Portanto, no bate-papo mais ninguém quer falar. Bem, professora, acho que mais ninguém tem uma questão. Nesse caso, eu então terminamos aqui, despeço-me, desejo que vá correr muito bem o vosso trabalho final de mestrado. Já percebo que há muitos de vocês que já estão mais ou menos na calha e que já estão com mais cedo possível. A utilidade de colocar a base dos temas, a necessidade de haver um apoio estatístico numa fase um bocadinho mais tardia do curso, e também vocês terem consciente que podem recorrer de facto ao departamento de bioestatística da faculdade, terem bem a abertura para considerar as várias formas que há e as várias modalidades de trabalho final. Também que não há nada que recear a ir ter com um orientador sem um projeto definido e pedir para dar uma ajuda. E pronto, e que devemos sempre tentar fazer uma coisa bem feita e não ficar assim por qualquer coisa menos boa. Tentar fazer uma coisa mesmo que tenha valor e que seja boa e que vocês se orgulhem de terem feito. Ok? Muito bem. Muito obrigada. De nada. Obrigada, Beatriz. Obrigada, Sara, por ter estado aqui também. A Obrigada. coordenar. Obrigada a todos e desejo muitas felicidades. Corra bem. Então, eu vou encerrar a sessão. Obrigada a todos.